quando nós chegamos em Romanos 11, nós aprendemos quando isso vai acontecer. Em Romanos 11, no versículo 25. Vejam o que diz o versículo 25 de Romanos. Irmãos, vão acompanhar aqui a leitura desse trecho muito importante, mostrando que o povo de Israel ainda habitará naquela terra, ainda é o povo de Deus. O advento da igreja de Deus não cancelou nada disso. Diz assim, Romanos 11, diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. O versículo diz que parte do povo de Israel teve o coração endurecido. Deus endureceu o coração de parte do povo de Israel, não de todos os israelitas, porque muitos israelitas creram no Evangelho. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Muitos israelitas creram no Evangelho. Nós tivemos aqui em nossa igreja no ano passado o Dr. John Feinberg. Ele é um israelita, ele é um judeu, ele creu no Evangelho. Então, e nós conhecemos outros judeus, não sei se aqui na igreja há judeus convertidos, não sei se alguém aqui da linhagem de Israel, da linhagem de Jacó, não sei se há alguém assim aqui, mas talvez existam judeus aqui, são judeus que se converteram ao Senhor, creram no Evangelho. Houve endurecimento, Deus endureceu o coração de Israel, mas não de todos. O endurecimento é parcial, e notem, o endurecimento também é temporário. O texto diz, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Nós não sabemos ao certo o significado disso. Existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é que Deus primeiro quer completar o número dos eleitos entre os gentios, porque Paulo, nesse capítulo, no capítulo 9, fala dos eleitos de Deus. Então pode ser que isso signifique que Deus está aguardando o tempo em que todos os eleitos gentios serão salvos. Pode ser isso. Uma outra possibilidade é que a plenitude dos gentios se refira a uma época. A época em que os gentios ainda dominam Israel, ainda estão presentes na terra da promessa. Pode ser isso. O tempo dos gentios, os gentios ainda dominam Jerusalém. Jerusalém está dividida entre judeus e gentios. É uma cidade dividida. A nação de Israel, a terra de Canaã, é uma terra onde as possessões não são completamente dos judeus. Há enclaves ali. Há povos estrangeiros ali. Há pessoas que não são judias dominando a terra ainda. Nós vemos isso nos jornais. Nós acompanhamos a questão palestina. Os grandes conflitos ali entre os israelenses e os palestinos. Ali, porque os palestinos estão presentes ali, ocupando espaços naquela terra. E talvez Paulo esteja falando sobre a plenitude dos gentios, dizendo, até o tempo em que a presença dos gentios naquela terra se acabe. Pode ser isso também. Nós não temos uma explicação clara acerca do significado dessa expressão. Mas o texto diz que quando chegar esse tempo, o tempo dos gentios se completar, quando o tempo dos gentios chegar ao fim, vejam o que vai acontecer. Quando o endurecimento de Israel chegar ao fim, o tempo de dureza de Israel chegar ao fim, e quando o tempo dos gentios chegar ao fim, o texto diz no versículo 26, e assim, quando isso acontecer, todo o Israel será salvo. Como? Todo Israel? Todo Israel será salvo. Como? Então o texto prossegue fazendo uma citação. Diz assim, como está escrito, virá de Sião, de Jerusalém, o libertador. Quem é? O libertador. Quem é o rei libertador? Virá de Sião o libertador. Quem é? É o Messias. Esse texto está falando sobre a volta do Messias. Ele chegando e se fixando em Sião. Ele chegando e sentando no trono de Davi. Ele chegando em Jerusalém e tomando posse do seu trono, do seu cetro. E aí o texto diz, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó
de Israel as impiedades. Todo Israel será então salvo. Nós aprendemos, o Senhor Jesus disse que Jerusalém não veria mais, até o dia, ele diz em Mateus 23, vocês não me verão mais, até o dia em que vocês dirão, bendito o que vem em nome do Senhor. Vocês vão me ver de novo. Vocês vão me ver de novo. Vocês, nos últimos momentos que me viram nessa primeira vinda, vocês gritaram, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas quando vocês me virem novamente, vocês vão gritar outra coisa. Vocês vão dizer outra coisa. O coração de vocês será quebrado. A dureza de vocês será removida. Eu voltarei. E vocês vão me ver e vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. E eu me assentarei no meu trono. E reinarei sobre vocês e sobre todas as nações, cumprindo as promessas que partem de Gênesis e passam por todas as Escrituras até aqui. E o texto prossegue, o texto diz, versículo 27, esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. O texto no versículo 28 fala, quanto ao Evangelho, são eles inimigos agora, por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados, por causa dos patriarcas. Deus prometeu que daria a terra a eles e a salvação a eles. Deus fez isso aos patriarcas, por isso eles são amados. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que Deus prometeu em Gênesis 27, em Gênesis 17, é algo irrevogável. E ele prossegue, porque assim como vós também outrora fostes desobedientes, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes, agora, foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, quando o Senhor voltar isso vai acontecer, à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos, gentios que somos nós e judeus. É interessante observar que a promessa de Deus, dada a Abraão, no versículo 8 de Gênesis 17, vai se cumprir um dia de modo literal. Um dia, essa descendência receberá a terra das suas peregrinações. E o rei davídico, um rei israelita, governará. Governará numa Jerusalém restaurada, num reino que não terá fim.